Graça e paz, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus, paz de Deus e Shalom. Eu quero apresentar diante de vocês hoje, expor diante de cada um de vocês a necessidade de estarmos preparados para aquele grande dia. Mas eu quero ler, com a ajuda de Deus, no capítulo 2 de 1 João, no versículo 18, onde diz assim: Filhinhos, já é a última hora, como ouvistes, e que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Somente até aqui, irmãos. Já naquele tempo de João, do apóstolo, tão caríssimo irmão que, por amar as coisas de Deus, foi até perseguido, porém não negou o Senhor. E nesse pequeno versículo ele já estava alertando o povo a respeito do anticristo, ou podemos dizer anticristos, aqui ele falou em plural. Ele não estava dizendo de um corpo, de uma unidade só, mas estava dizendo de vários, que na verdade também constituíam uma unidade, mas de vários espíritos que tomariam pessoas na terra, que seriam anticristos. Nós podemos citar o nome de alguns: Epifânio, Nero, Epifânio, Nero, Hitler e outros, que surgiram durante o período da história para perseguir a igreja. Mas hoje vivemos novamente esta profecia, porque sabemos que a palavra de Deus, que aquilo que Deus determina, irmãos, ela não segue uma ordem cronológica. Podemos dizer que já existem espíritos na terra, e muitos são espíritos de anticristo, e infelizmente entrando dentro de determinadas igrejas e dentro dos seus líderes, entre os seus líderes, colocando os seus agentes para manipularem a palavra de Deus, para que o anticristo possa ter domínio dentro de determinadas denominações, inserindo as suas doutrinas, inserindo os seus pensamentos satânicos, e assim fazendo com que a mente daqueles que estão ao seu redor sejam praticamente deturpadas com coisas estranhas. Assim sendo, tem facilidade de controle sobre a igreja, sobre o povo que está reunido. E é um momento de muita dificuldade, irmãos, é um momento muito difícil. Por isso eu quero dizer aos meus irmãos, não só irmãos em Cristo, amigos, irmãos, que estamos vivendo um momento crucial da história. Um momento, irmãos, em que as profecias sobre o final dos tempos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E muitas das vezes nós fazemos de conta que não queremos enxergar. E é hora de nós prepararmos espiritualmente para o que está por vir, porque vai ser coisas difíceis, irmãos. O que eu tenho relatado aqui no meu canal, o que eu tenho falado, muitos não têm acreditado. Eu sei que tenho que tomar cuidado, porque posso sofrer alguma represária, porém, eu nunca gosto de citar nome de denominações aqui, e quando falo de alguma instituição, evito falar o nome daquele que está presidindo, porque eu sei do que esses homens são capazes, irmãos. Eu sei que um servo de Deus, não vou citar o nome, que ainda não falava mal, simplesmente colocava as suas opiniões. Esse servo, ele foi justamente, irmãos, passou por um processo muito difícil, a qual uma instituição, a qual também não vou dizer o nome, que vocês muito bem sabem quem é, obrigaram a ele, praticamente, levaram ele na justiça, e não sei por que motivo, conseguiram causa ganha, e ele não tinha dinheiro para pagar, a ponto de ia ter que vender a sua casa. Mas assim, apertaram-no e fizeram com que ele falasse como ele conseguiu descobrir aqueles assuntos. E ele teve que, infelizmente, um caríssimo irmão, eu
não vou citar o nome dele porque eu achei muita coragem nele, todavia é um irmão necessitado. E o outro irmão também honrou ele e falou a verdade, que ele mesmo tinha dado aquelas informações. E assim isentaram ele de pagar aquele valor que não era pequeno. Talvez teria que vender a sua própria casa, porque não teria condições. Veja que ponto está o evangelho dentro de instituições tomadas por esse espírito ou agentes do anticristo. Então, irmãos, a Bíblia já nos alerta sobre os sinais que indicarão a chegada do Senhor e o fim dos tempos, ou melhor, a chegada do fim dos tempos. Nós estamos vendo guerras e sinais que indicarão que logo, estão indicando que logo o Senhor vai se manifestar. Podemos ver grandes terremotos, podemos ver pestes, falsos profetas, e tudo isso está acontecendo agora, nesse instante em que eu estou pregando para você, e cada vez mais intensa. Você pode dizer, mas aqui não está acontecendo nada, mas você não sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. A forma que nós estamos vivendo hoje, podemos dizer que já é, irmãos, um momento de nós estarmos cada vez mais preparados, porque dentro das próprias instituições religiosas, não quero aqui generalizar, porque sei de algumas que não estão dentro do pacto com essa federação maldita do anticristo. Porém, essa junção diabólica que Satanás quer fazer com aquela aparência de santidade entrando no meio de cada um de vós, desencorajando vocês a estudarem a Bíblia, falando contra a teologia. Ora, irmãos, uma pessoa que fala isso desconhece totalmente a palavra de Deus, porque a própria Bíblia que eu estou lendo aqui, que é João Ferreira de Almeida, foi escrita por um teólogo, porque João Ferreira de Almeida era um teólogo. Agora existem várias teologias. Nós temos que entender, irmão, que eu não vou falar aqui da filosofia de Platão ou de alguma coisa da antiga Grécia, porque não se trata disso que eu estou aqui falando. Eu vou falar sobre a Bíblia. E existem teólogos, pessoas que estudaram para poder interpretar algumas coisas, logicamente, que tiraram algum proveito. Isso não quer dizer que eu sou obrigado a seguir tudo aquilo que ele ensinou. Então, somente eu vou olhar dentro da minha Bíblia e ali tirarei as minhas conclusões. Agora, uma pessoa dizer estas coisas, irmão, e ainda dizer coisas erradas. Veja que um dia desses eu escutei um pregador falar que Jesus nasceu em Belém da Galileia. Irmão, a pessoa está ensinando, Jesus não nasceu em Belém da Galileia, ele nasceu em Belém de Judá, era o nome do lugar. Inclusive eu estive nesse lugar, irmãos. Então, irmãos, como a Bíblia já nos alerta a respeito de tudo isso, dessas coisas todas, então, vejamos bem, é uma forma que nós devemos cada vez mais, irmãos, vivermos em comunhão com Deus. Mas não devemos ter medo por sabermos estas coisas, que aqueles que seguem a palavra de Deus serão protegidos e salvos. Mas é hora de nós voltarmos para Ele e de nos arrependermos dos nossos pecados e das nossas transgressões e termos confiança naquilo que nós estamos ouvindo, irmãos. Porque aqueles que seguem a palavra de Deus serão protegidos e salvos. E nós temos sim que cada dia nos arrepender dos nossos pecados. Porque não é que eu sou cristão, que eu não cometo pecado, ou que você é uma cristã, que você não comete um pecado. Todos pecamos. Porém, hoje nós temos uma grande sorte, que é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Irmãos, realmente eu sei que muitos não gostam desse assunto, porque é um assunto, falar do final dos tempos, parece ser assustador, mas também é uma oportunidade para fortalecer a nossa fé, irmãos. É um momento que nós temos que fortalecer a nossa fé,
a nossa confiança. E nós temos uma oportunidade, irmãos, de nos aproximarmos mais de Deus, porque nesse momento é o momento que nós temos que viver mais na comunhão com Deus, não com uma instituição. Vejamos que há instituições que estão mentindo, se corrompendo, e parecem que não estão fazendo nada errado. Se reúnem às escondidas, tratam os seus assuntos, sem comunicar o povo. Por isso, meus irmãos, eu peço encarecidamente que ninguém se desespere por causa desta pregação. E diante de tudo isso que nós estamos vendo. Mas antes se alegrem, pois a vinda do Senhor está próxima. Encare isso de uma outra forma. Então somente estejamos preparados, irmãos, para a vinda do Senhor. Estejamos firmes na fé, porque Ele não vai deixar confundido aquele que nele confia. Estejamos firmes todo dia, porque está escrito na palavra de Deus que Ele virá como um ladrão na noite e é preciso estar pronto para recebê-lo. Peço a Deus que vos abençoe, irmãos, e que vocês possam entender, como eu li aqui. Pedro já estava, ou melhor, João aqui, estava falando do anticristo. Porque dentro dessa mesma pregação, irmão, já existiam homens que estavam negando ao Senhor Jesus Cristo. Naquele lugar aonde Pedro enviou essa carta, eu não me lembro aqui, deixa eu ver para onde ele enviou. Enviado essa carta, irmãos, nessa epístola, foi enviada essa carta para aquela região da Ásia, Éfeso, salvo erro. E lá já existiam homens, dentro do povo de Deus, dentro da igreja, que na verdade a igreja não era um prédio construído, eram nas casas, eram comunidades. E ali dentro, irmãos, já existiam irmãos que estavam pregando tipo de um agnosticismo, um docetismo, se chamava uma doutrina docetista. Porque eles falavam que Jesus Cristo não havia sido gerado pelo Espírito Santo, negavam o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nesse mesmo capítulo aqui, vocês vão encontrar, não quis ler tudo, que João, no versículo 22, está escrito assim. Bom, vamos falar no versículo 21. Está escrito assim, ó. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Ele sabia que aqueles que estavam pregando, isso não está claro aqui, você tem que estudar. Por isso que eu falo, irmãos, o irmão que falou que não tem que estudar, sinceramente, é um irmão que está totalmente fora do contexto sagrado. Nós não vamos colocar, irmãos, a nossa sabedoria humana para apresentar para o povo. Logicamente que nós temos que ter conhecimento, para não falarmos coisas que eu acredito que até esse irmão falou, Belém da Galileia. É Belém da Judéia, irmão. Fala certo, ensina o povo certo. Não estou dizendo que eu sou algum professor, posso errar, porque não, já errei tantas vezes, mas se eu errar, eu tenho coragem de vir aqui e falar, errei nisso e naquilo, certo? Então eles pregavam o quê? Que Jesus Cristo, ele nasceu, mas não fora gerado pelo Espírito Santo, ou até muitas das vezes que Jesus Cristo que negava o espírito do anticristo, dessas pessoas que estavam falando isso, negavam que o Pai e Jesus Cristo fossem uma pessoa distinta, porém eles achavam, ou melhor, eles achavam que Jesus Cristo era carne e que ele não fora gerado pelo Espírito e que ele sim estava sendo
recebeu o Espírito Santo depois, para ser então colocado como... Enfim, estavam negando Jesus Cristo, para depois então ser o Cristo. Eles estavam pregando uma doutrina docetista. E isso, irmãos, por isso que João, nesse mesmo livro, se eu não me salvo erro, diz aqui, para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem, porque isso era um pecado mortal. Eles estavam dizendo que o que estava escrito pelo Espírito Santo era mentira. Eles estavam chamando o Espírito Santo desta palavra que eu acabei de falar agora, que eu tenho até medo de repetir. E hoje, vocês acham que o Espírito de Deus compactua com a mentira? Quando você vê uma denominação que realmente está participando de algum ato, e você começa a mostrar provas, e você começa a encontrar provas, e a denominação nega categoricamente, se ela foi ali só para tratar algum assunto, que ela se esclareça, mas que não leve os seus membros, ou que não faça dos seus membros, porque ela nem tem membro. Tem igreja que não tem membro, igreja materialmente, igreja CNPJ. Nós sabemos que a igreja verdadeira é a igreja de Cristo. Ela não está dentro de prédios, ela não está dentro de templos. Ela tem que ser nós mesmos. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. E o que vai acontecer? Muitos vão sair e não vão ter para onde ir, porque essas denominações que assim procedem vão ficar vazias, ficarão desesperados quando as suas coletas começarem a cair. E vão fazer de tudo, porque o que importa é o dinheiro para eles, para muitos deles. O que importa é bilhões que existem de patrimônios. Tem uma igreja, não vou citar o nome, que aproximadamente tem 106 bilhões só em patrimônio. Imagine, cada igreja dessa, com um determinado grupo de pessoas, ofertando todo mês ou até todo dia, e depois ter que mandar agora uma parte desta importância para a central, porque agora, em algumas denominações que eu não vou citar o nome, participando da federação, ela fica sendo a central de todas as outras. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Aí o lado negativo ninguém vai te falar. É que existe um CNPJ centralizado na ONU, sobre o qual não haverá nenhum domínio do CNPJ central sobre o super CNPJ que está na ONU. Quem manda vai ser a ONU, através da WEA. Quer dizer que você, às vezes, está trabalhando, construindo, fazendo alguma coisa, e vai deixar para alguém que você pensa que é para as coisas de Deus, e você está fazendo alguma coisa ao contraditório. Eu não estou aqui difamando nenhuma igreja, estou pregando a verdade. Isso sem contar aqueles que não ganham nada, dizem que não ganham nada, mas têm salários assim astronômicos, por baixo, com envelopes de atendimentos e etc. Então, irmãos, estejamos preparados para o pior. Eu não vou pregar aqui melhor, não. Eu não vou mentir. Vou falar a verdade. Deus não é que Deus vai... Não fique desanimada, não fique em depressão, porque você tem Jesus Cristo. Te alegra com isso, porque a maior alegria é ter Jesus Cristo, não é motivo de ficar triste. É o motivo de você se preparar para aprender a servir a Deus quando não tiver mais jeito dentro da sua própria casa. Até a irmã que está ouvindo, o irmão, se for uma casa que só tem irmã, pegue você mesmo a Bíblia, exorte os seus filhos, ensine a tua casa, faça uma reunião familiar você mesma. Estamos vivendo em tempos trabalhosos.
meus amigos e irmãos, eu quero dizer para vocês que a verdade é esta. E eu não posso pregar outra coisa, porque assim fazendo estaria eu errando diante de Deus. Ficará esse pequeno texto, esse pequeno assunto. Na verdade eu li sobre o anticristo. Lá já se manifestavam espíritos e hoje já está para se manifestar, irmãos. O homem do pecado, o homem da iniquidade. O mundo já está polarizado. A fome já existe. Você não percebe, talvez, mas já existem milhares de pessoas em fome no mundo. Pessoas que têm que trabalhar o dia inteiro para poder ganhar uns pouco, para poder conseguir manter a sua casa. E nós, que além de enfermos, temos que pregar a palavra e muitas das vezes sem recurso. Paramos, deixamos de anunciar, deixamos de ensinar por causa de ameaças. Não podemos. Mas saibam que temos que ter muito cuidado, porque esses homens, eles não têm piedade de ninguém, irmãos. Quando esse espírito começou a manifestar dentro de determinadas denominações e que foram levados cativos, esses homens, as suas mentes cauterizadas pelo próprio Rassatã, eles tomaram então uma forma de humildade, de santidade, mas no profundo eles querem enganá-los, ensinar para vocês errado, falar para vocês que Jesus Cristo não é a graça. Chegam a ficar enfurecidos. Porém, a palavra de Deus é esta, irmãos. Rejeitai, pois, todas as coisas que vêm contra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que muitos estão querendo desonrar. Por isso que João escreveu aqui, já naquele tempo, porque para eles cumpriu muita coisa naquele tempo, viu, irmãos? Eles foram perseguidos nessa época por muitos imperadores, muitos morreram. Mas aqui está, ele deixou aqui uma palavra: filhinhos, já é a última hora, como ouvistes, e vem o anticristo. Também agora, muitos se têm feito anticristos. E hoje nós temos muitas pessoas que já se têm feito anticristo. Mas o anticristo mesmo, a encarnação pessoal do próprio, que vocês já sabem quem é, nós não sabemos. Eu não vou dizer que vai ser o mês que vem, o ano que vem, ou daqui 10 anos, mas o que é isso para Deus? Se João naquele tempo já falava que estava próximo, imagine agora. É o momento de nós estarmos atentos. Espero que vocês entendam. Deixe o seu like, compartilhem esse vídeo, irmão. Por favor, não é para me aparecer. Será que vocês não entendem que quanto mais compartilhar, quanto mais der like, mais pessoas podem ouvir? Porque terão pessoas que são inocentes e que querem servir a Jesus Cristo, o verdadeiro. Irmãos, nós vamos pedir a Deus que muitos venham aceitar ou crer em Jesus Cristo como seu único, pessoal e suficiente Salvador. E depois encontrar algum lugar para poder servir a Deus. E nós estaremos prontos para ajudá-lo nesse aspecto. Não temos ouro nem prata, mas a palavra de Deus, por misericórdia, Ele tem colocado na nossa boca. Espero que todos tenham entendido. E o Senhor Deus seja por tudo glorificado em eterno. Amém. E que esta palavra, esta graça maravilhosa de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo, permaneça em vós para sempre. Amém e amém.